Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos já iniciar a nossa live. Só aguardar um pouquinho mais o pessoal entrar, aguardar a nossa convidada e já iniciamos. Vamos iniciando então. Nossa convidada já está aqui, está entrando aqui, aceitando o convite. Pronto, está aí então a nossa convidada. Bom, então boa noite a todos que estão entrando aí. Hoje, então, no dia 15 de outubro, estamos iniciando mais uma Hora da Genética, né? Então, o nosso canal de comunicação da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica com a comunidade. Meu nome é Diogo Soares, eu sou médico geneticista, sou diretor de relacionamento da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, e o tema da nossa live de hoje é câncer de mama hereditário. Então, vocês são muito bem-vindos, fiquem à vontade, é um bate-papo bem informal, a ideia é realmente a gente fazer essa interação com o público, esclarecer algumas dúvidas que são mais comuns aí para a população geral, tá? Então, a qualquer momento, vocês podem acessar o nosso chat e ir enviando suas perguntas. Ao longo da live, a gente vai respondendo dentro do possível. Então, hoje nós temos aí como nossa convidada a doutora Daniele Konzen. A doutora Daniela é médica geneticista, com mestrado em genética aplicada à medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez o Fellow em Oncogenética no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é membro associado da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Então, hoje a gente vai falar aí, aproveitando o mês de outubro, onde a gente tem o Outubro Rosa, né, que é a campanha que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que a gente sabe que é o tipo mais comum de câncer em mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. E de acordo com o INCA, né, Daniela, a gente tem uma estimativa aí de 66 mil novos casos para o ano de 2020. Então, sem sombra de dúvida, uma doença de grande relevância para a população em geral. E, claro, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Então, vamos falar aí sobre os aspectos genéticos, os aspectos hereditários relacionados com a doença. E conta um pouquinho para a gente, Dani, isso é frequente, essa relação da hereditariedade aí no câncer de mama? Boa noite, Diogo. Boa noite, pessoal. Muito feliz, muito honrada de poder estar aqui conversando, principalmente num mês como esse, né? Que a gente fica tão atento, né? Esse tipo de discussão acerca do câncer de mama. Como tu bem pontuou, né, Diogo, a gente tem essa previsão do INCA, né, anual, realmente são muitos casos. Câncer de mama é bastante frequente, né, um câncer feminino bastante frequente. E o que nós temos, assim, de estudos, né, de vários estudos que já foram feitos com diferentes populações, se tem uma média de em torno de 10%, né, quando a gente pensa nisso, de todos os cânceres de mama diagnosticados, né, em mulheres, aproximadamente 10% de todos esses casos vão ter um fator hereditário, né, vão ter um fator genético que deu para essa mulher uma chance muito aumentada de desenvolver esse tumor. Né? Então, se tu bota, né, 66 mil, né, sabe, essa porcentagem de 10%, são bastante casos, né, que a gente vê assim ao longo do tempo. E ainda, né, trazendo essa questão assim para o Outubro Rosa, é de extrema relevância a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala, né, em prevenção, quando a gente fala em diagnóstico precoce, né, que é um fator muito importante em relação a câncer de mama, essas mulheres, né, essas famílias, depois a gente abrange um pouco isso, precisam de um segmento diferenciado. Né? Elas precisam de cuidados personalizados, de protocolos diferentes do que aqueles que é recomendado para a grande maioria das mulheres. Né? Então, essa atenção, essa importância de identificar, né? E é por esse motivo que a gente tenta fazer esse diagnóstico assim, do que é um câncer de mama hereditário, do que é um
câncer de mama que a gente espera como frequente na população geral, né? Então, porque essas pessoas precisam de um segmento muito diferenciado. Sem dúvida. Tanto, Pode falar. eu só ia complementar um pouquinho, tanto em relação à idade de início, até como tipo de exames e algumas condutas preventivas, né? Que depois talvez a gente possa entrar mais em detalhes conforme for andando. Com certeza. E eu acho que é importante a gente falar aqui, Dani, com relação aos sinais de alerta, né? Então, quando é que a gente deve pensar, né? Dada essa prevalência aí de mais ou menos 10% dos casos de câncer de mama, não faz o menor sentido a gente sair indicando investigações genéticas, encaminhando para o aconselhamento genético toda paciente com diagnóstico de câncer de mama. Então, quais são as situações em que a gente pensaria mais frequentemente? Acho que é importante a gente trazer isso para o público. Exato, né? São alguns casos, né, selecionados em que a gente vai ter essa indicação formal de fazer um teste genético, de fazer um teste para câncer hereditário, né, e fazer essa pesquisa para ver se a paciente é a portadora de alguma alteração. Se a gente pensa assim no que é um diagnóstico mais comum em população geral, a gente está vendo mulheres após a menopausa, né, já passando por esse período, que não tem assim tantos casos semelhantes na família, né? Quando a gente começa a ver mulheres com câncer em idade muito jovem, né? Aí tem idades que a gente estabelece, mas assim, né? Com certeza antes dos 45, quando a gente começa a ver pacientes que têm um histórico familiar muito importante. E isso é importante frisar, né, que se tem, às vezes, pessoas assim que falam, não, mas do lado da minha mãe não tem nada. Tem que olhar os dois lados, né, isso vale para a parte materna, para a parte, né, paterna. Então, diagnósticos frequentes na família, isso pode ser mesmo para câncer de mama, quanto é importante saber em relação a câncer de ovário, em relação a câncer de próstata, né? Então a gente vai vendo idade, vai vendo histórico familiar, alguns subtipos histológicos que são mais comuns, né? O triplo negativo, como a gente fala, e uma questão que às vezes a gente esquece que é o câncer de mama masculino, né? O câncer de mama masculino tem uma chance muito baixa de se manifestar em homens assim da população geral, mas quando a gente encontra essas famílias que têm predisposição para certos genes, isso pode acontecer com certa frequência. Isso é uma indicação precisa, independente de idade, independente de outros fatores. Acho que você colocou duas questões aí de muita importância para a gente que faz essa parte de oncogenética, ver com muita frequência as associações, e acho que é um momento muito oportuno da gente desconcertar, desconstruir esse conceito, né? Primeiro é que não tem uma relevância apenas o histórico materno, né? Então há esse fator de confusão, então é importante a gente avaliar, e quando se pergunta nesse histórico da família, importantíssimo dos dois lados. E segundo, que às vezes a gente pergunta, tem algum caso de câncer? Não, mas atribui só à mama. Não, existe um espectro aí de órgãos, né, de tumores que estariam potencialmente relacionados a esses genes. Então, acho que isso é bem importante a gente esclarecer aqui. Exato. E importante também, né, isso que tu comentou, assim, quando a gente pergunta, tem caso de câncer na família? Não, não pode ser assim, né? A gente senta, desenha, né, o nosso heredograma, a nossa árvore familiar e vai um por um. E é muito frequente que na consulta, às vezes o paciente pega o telefone, deixa eu ligar para minha prima, deixa eu ligar para... Sim, ótimo, né? Porque sempre tem alguém que sabe, a gente vai fazendo, às vezes surge, né? Me esqueci do primo. Então, isso contribui muito, né? A gente tem que pelo menos avaliar, pelo menos, até terceiro grau, né? De parentesco, ter essa história familiar muito completa, assim, para a gente poder fazer uma definição e dizer se realmente, né, não há nenhum caso na família. E sempre que possível, aí às vezes dificulta um pouco tentar confirmar, né, o que são esses casos. Às vezes a gente vê, teve câncer de ovário, aí vai ver ela, era um outro tipo ginecológico mais comum, né? Então, se a gente conseguir confirmação, isso é ideal. Mas a história do familiar tem que ser muito detalhado, né? Tem que ir além de perguntar sim ou não, né? Tem que detalhar idades, tem que detalhar todos os casos, grau de parentesco, e quando possível a gente confirma, né, com exames dos familiares. Isso.
Acho que é bem importante. Já que você falou um pouquinho aí da construção do aerodograma, uma das perguntas que surgiram é o que é que o médico geneticista faz. Então, isso também é uma coisa interessante da gente esclarecer, né? Que é uma consulta, então falar um pouquinho desse processo. Acho que é importante. Sim, do nosso papel, né, Diogo? Isso, É uma pergunta que eu acho que dá várias lives, assim, né, é para a gente verdade. responder o que o médico geneticista faz. Né? A primeira questão para abordar, né, é que tem várias, né, a gente não tem área de atuação, tem várias sub, né, especialidades assim da genética e a gente costuma, né, atuar um pouquinho mais em cada campo, né, mas de uma forma geral a gente faz também a genética geral. Quando a gente fala aqui em câncer de mama hereditário, né, a gente fala num campo que a gente chama de oncogenética, tá? Então, essa consulta, né, quando a gente fala assim, vamos fazer uma avaliação genética, é importante que a gente desvincule um pouco isso. A avaliação genética, ela não é somente o teste genético, né? Muitas vezes a gente pode atender um paciente, fazer uma avaliação genética e pensar, olha, nem indicação de teste genético tem, né? Inclusive, né, quando a gente pensa assim, nas etapas, no que o paciente deve passar, deve entender para fazer um teste genético, né, eu considero, eu acho que, né, você concorda comigo, o aconselhamento genético pré-teste, né, como uma das etapas até mais importantes, né. Sem Então, dúvida. assim, quando a gente fala na consulta do geneticista, né, isso a gente expande para outras áreas da genética, não só para a parte do câncer, a gente fala muito em aconselhamento genético, né? E aconselhamento genético, de uma forma geral, é um processo assim, né, de comunicação de riscos, de entendimento de todo o contexto do paciente. Claro que a gente vai abordar aspectos médicos, aspectos clínicos do paciente e da família, mas a gente vai muito além, né? A gente vai muito além. O paciente, além de sair, né, o paciente que tem indicação de teste, totalmente informado do que teste ele vai fazer, para que serve, o que muda, o que a gente vai fazer com isso, o que muda para os familiares. Tem que também se abordar, né, as questões assim éticas, questões às vezes, né, até religiosas. Então, é muito abrangente, né? Mas basicamente, antes do paciente fazer um teste, se ele tiver indicação, é ideal que tenha consulta de aconselhamento para teste. Que ele saiba muito bem todas as consequências do teste, para que serve, para que não serve, né? Então, isso também é importante às vezes. Após isso, quando a gente recebe um teste, né, o geneticista tem que estar capacitado para interpretar o exame e, antes disso, escolher o laboratório, saber as técnicas usadas, interpretar o exame, saber orientar as condutas e depois para um acompanhamento, né? Caso o paciente venha, opa, achei como a gente diz, a variante patogênica, a mutação, um gene BRCA, que condutas eu tenho que tomar, o que é melhor para o paciente, quais são as opções, e isso, claro, que já abordado antes do teste, né? Mas quando a gente vai definir o protocolo, isso é pós. Então é bastante amplo, né? E é bastante complexo, assim, né? Tá? Essa é o mínimo, assim, né, que a gente vê dessas etapas de consulta em genética do câncer. Acho que isso é fundamental a gente bater nessa tecla. Isso já foi trazido aqui em outros momentos, mas eu acho que é um assunto tão oportuno que vale a pena a gente frisar isso, né? Então, a primeira coisa é que essa avaliação do médico geneticista, ela consiste em uma consulta, né? Em um atendimento aí Sim. de uma consulta médica mesmo, e não é necessariamente já a realização de um exame. Então, quando se encaminha para o geneticista, não é já, muitas vezes a gente tem esse equívoco de entendimento, né? E que perpassa tudo isso, né? Então, não é simplesmente a gente avaliar o histórico, não teve esse tipo de tumor, qual foi a idade. Então, a gente olha muito além, não só o paciente, mas a família como um todo, e todas essas questões aí sociais e éticas que você bem pontuou, né? Então, essa importância dessa consulta pré-teste, né? Esse aconselhamento genético pré-teste e o pós-teste também é fundamental. Eu acho que é super importante a gente enfatizar isso. E aí, nesse sentido, surge uma pergunta do Jorge, no sentido de, como você falou aí do BSA e de conduta, de orientações, ele pergunta qual é a conduta frente a uma paciente com um achado de VUS no gene BRCA. Então, acho que é importante só para a gente, claro, não vamos esmiuçar aí, mas falar um pouquinho sobre esse achado de VUS, o que é isso, né? Tá.
VUS, assim, só para, né, caso alguém esteja assistindo que não conhece esse conceito, né, a gente tem classificações, né, dos resultados das variantes que podem vir no teste genético. Então, a gente pode, né, lidar com variantes benignas, né, isso daí hoje em dia nem vem mais nos laudos, né, porque isso não tem significado clínico, a gente não toma condutas a partir disso. A gente pode ter as variantes patogênicas, provavelmente patogênicas, isso que a gente vai dizer, olha, isso aqui é alterado, isso aqui é para esse gene, aumenta risco para isso, aumenta risco para aquilo, isso que a gente vai tomar conduta. VUS são as variantes de significado incerto, tá? Então, quando o laboratório classificou, né, essa alteração que foi achada no paciente, ele classificou como variante incerto por vários motivos, até porque, bom, na própria alteração do gene eu já não posso definir que vai mudar totalmente essa função, né? Porque tem um estudo ali que não é conclusivo, porque não foi feito estudo experimental, por uma série de motivos ela ficou, né, classificada como incerta. A gente não pode, né, isso é uma questão que tem que ser muito cuidadoso, isso vai da interpretação do laudo, a gente não pode usar uma variante de significado incerto para tomar condutas, para fechar diagnóstico, para fazer condutas definitivas. O que acontece? Principalmente esses genes, assim, BRCA1, BRCA2, são genes que já se conhecem um pouco mais e a gente tem dados de que quando eles estão classificados como variantes incertas, 90, 95% das vezes, com o tempo, eles vão sofrer uma reclassificação para benigno, provavelmente benigno, né, e benigno. Então, você imagina, nós fechei um diagnóstico, é uma paciente com predisposição para câncer de mama e ovário a partir de uma VUS, aí daqui a pouco eu recebo uma atualização do laudo e digo, não, era benigno, né? Então, isso não pode ser usado, isso pode não ter nenhum significado clínico, tá? Pode ser, algumas exceções acontecem, que com o tempo elas façam, né, classificação contrária, elas evoluam para uma patogênica, ok, né, sim, e isso deve ser acompanhado ao longo do tempo, né? Se você tem um paciente com VUS, principalmente num gene que você desconfia que tem a ver, né, com o que você está testando, porque às vezes fez um painel amplo, veio uma voz que não tem relevância clínica, né? A gente sabe que não faz sentido, isso aqui já teria outras questões, mas nesses casos, você tem que pedir para o paciente, olha, retorna daqui a 1 ano, retorna daqui a 2 anos, tá? Para rever essa classificação. E importante ainda, a classificação que a gente recebe, o geneticista, ele tem que poder olhar, poder concordar ou não, né? Poder talvez ele fazer a reclassificação, né, se for necessário. Nesse ponto também escolha de laboratório, né? Tem laboratórios que vão nos dar essa tranquilidade que se houver reclassificação eu vou ser notificada. Eu posso chamar meu paciente a qualquer momento, né? Então é uma questão assim super abrangente, né? Tem muitos detalhes assim das variantes de significado incerto, mas basicamente não serve para tomar conduta. Eu acho que isso é muito importante nesse entendimento. E não deve se tomar conduta nesse primeiro momento, mas o outro ponto que você colocou aí de grande relevância é a necessidade de um acompanhamento. Então a gente não pode concluir ou achar que é um exame completamente normal e deixar ele de lado, né? Então às vezes a gente se depara com esse tipo de situação. Não fez um exame genético, fez um painel e veio negativo. E quando a gente vai, na verdade, olhar, analisar esse exame, na verdade não era um exame negativo, né? Estava diante de uma variante de significado indeterminado que precisaria ser acompanhada. Então, acho que isso é muito importante aí para pacientes que estejam nos ouvindo e que tenham eventualmente um achado como esse. Aí é um dos papéis aí do médico geneticista nesse acompanhamento, né? E a outra coisa é exatamente isso, a gente está avaliando os parâmetros técnicos, avaliando melhor essa variante, vendo se faz realmente sentido ou não, né, do ponto de vista até de concordar ou não, como você colocou, com a classificação. Então, acho que isso é um papel bem importante. E aí, nesse sentido, eu ia te perguntar, reproduzir aí uma pergunta que foi feita com relação a esses painéis, esses exames genéticos para investigação de câncer. Existe alguma diferença? Né? Isso é uma coisa que também a gente vê com muita frequência, né? Às vezes um painel maior, necessariamente ele é melhor, não é mais completo. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre esses exames genéticos. Perfeito, perfeito.
só vou voltar um pouquinho antes, complementando o que tu disse, mesmo para vamos supor assim, né, veio uma família, veio um paciente que tem, a gente diz, olha, um fenótipo, isso aqui parece uma família com predisposição hereditária. Vamos supor que a gente fez o painel do melhor laboratório, testou tudo certo e veio negativo, né? Para essas famílias também, a gente não pode dizer assim, tchau, não tem nada, né? Ok, segue, porque a gente tem que ter esse olhar, né? A gente está avaliando à luz do conhecimento atual, né? E a gente sabe que com tecnologia isso se evolui, a gente sabe que com estudos a gente entende, né, outras questões que vão até modular os riscos das famílias. Então é importante também que mesmo o paciente que tu tem essa questão assim, que parece que tu tem alguma coisa familiar, né? Às vezes a gente até falava assim, familiar, também retorna. Mesmo que o exame seja completamente normal, retorna em 2 anos, retorna daqui a um tempo, vamos rever, né, se não é possível, se o teste evoluiu para algum lado, né? Então isso também tem que ficar em acompanhamento. E mesmo que a gente assim, realmente nunca encontre nada, tem segmentos, a gente tem que recomendar alguns segmentos de riscos para os familiares, né? Se a gente vê padrão na família, a gente tem calculadoras para risco empírico, né? A gente tem essas ferramentas para recomendar alguns segmentos diferenciados, mesmo frente a um teste completamente normal, né? A gente não é só isso que se baseia na avaliação genética. Sem dúvida, né? A premissa a clínica é soberana, né? Então, se a gente tem Exato. uma clínica muito sugestiva, se a gente tem um histórico familiar muito sugestivo, a despeito de um teste aí não resolutivo naquele momento, né? É fundamental a gente seguir. E também nos ajuda muito, né, Dani, a nortear esse segmento, né? Esse follow-up. Então, não necessariamente a gente tem uma conduta muito engessada frente a um teste positivo, né? Dependendo do gene e do histórico da família, a gente também vai ajustando esse protocolo de acompanhamento, né? Então, sem sombra de dúvida, esse histórico clínico do paciente e da família é de grande importância, né? E, Exato. Puxando a questão dos painéis, né, dos diferentes tipos de teste, aí também outra discussão bastante ampla e bastante importante, né? Com certeza o maior não é o melhor, né? Muitas vezes até gera resultados assim que causam ansiedade, que não trazem nenhum benefício, genes alterados para os quais a gente não vai ter muita conduta específica, né? Então, assim, basicamente é uma avaliação clínica, é uma avaliação do que o paciente está nos apresentando, o paciente e sua família, e a gente faz a indicação do que precisa ser testado, né? No momento que a gente faz um painel mais amplo, isso também é muito importante que seja tratado no aconselhamento genético, o que pode esperar aí de resultado, né? Então, a gente pode até falar para o paciente, olha, tem paciente que vai te dizer, bom, então isso eu não quero testar, né? Se isso não me traz benefício nenhum, eu não quero testar. Eu quero testar, existem laboratórios que me dão assim, né? Painéis com guidelines, painéis que têm genes que eu tenho diretrizes, né? Então, isso tudo é abordado com o paciente e desde que tenha o aconselhamento genético bem feito, desde que tenha o entendimento, né? A gente procura adaptar a escolha do painel, tá? Aí, claro, a gente já entra em questões vou fazer um painel amplo, preciso testar, a família já tem uma alteração identificada, posso testar só essa alteração, né? Identifiquei na mãe, quero testar na filha, não preciso, a priori, fazer um painel amplo, a não ser que tenha, né, vindo um histórico de outra parte, ali paterna, por exemplo. Aí a gente já entra em diferenças de indicações de teste, né? E painéis, como, né, a gente já comentou um pouquinho, saber o laboratório que você está usando, a técnica, se é adequada ou não para o que você quer ver. Bom, tem genes que eu preciso ver melhores grandes deleções. Esse painel que faz a MGF vai me dar essa cobertura, se ele vier normal, eu estou segura. Então, também, né, a escolha bastante ampla e bastante importante, né, de conhecer o laboratório, conhecer a técnica que é utilizada. isso é muito importante, né? Assim, teste genético, na verdade, a gente usa como, né, muito popularmente. Ah, não, já fez um teste genético negativo. E às vezes, quando a gente vai olhar, foi uma metodologia antiga que não conseguiu detectar todos os mecanismos
genéticos relacionados àquele gene, né? Às vezes só foram vistos, né, testes mais antigos, que a gente só viu, por exemplo, no caso de câncer de mama, só BRCA1 e 2. Exato. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento e saber que perpassa esse aconselhamento pré-teste essa definição, né? E que é uma definição que deve ser exatamente como você bem colocou, né? Tomada em conjunto aí, com base na avaliação do critério clínico e no ajustamento com o paciente, né? Então, as expectativas do paciente, os desdobramentos disso, né? Então, tem um editorial do Mark Robson, né? Que é um expoente aí na oncogenética, do Memorial em Nova York, que ele coloca, né, exatamente isso, menos é mais. Isso já é um artigo, acho que de 2013. Então, já há muito tempo que a gente vem tendo esse entendimento. Hoje, acho que o custo do teste tem caído muito, né? Se a gente for comparar aí 10 anos atrás com o que se cobrava só para estudar o BRCA1 e 2 e o que a gente tem hoje disponível, então realmente o valor diminuiu muito e por vezes há esse equívoco, né? Essa ideia de que o teste mais completo, quanto maior o número de genes, é melhor. E às vezes não, né? Um painel menor, dependendo da metodologia, do laboratório, como você bem colocou. Então a gente vê esses critérios aí de padronização e enfim, do laboratório também é de grande importância, né? E uma pergunta bem interessante aqui é de uma pessoa que diz: eu já tive o diagnóstico do câncer de mama. Para que eu preciso fazer o exame genético? Então, acho que fazer esse contraponto, né? O paciente que já teve o diagnóstico, o que vai agregar, né? Isso é uma situação bem frequente, né, de alguns pacientes chegarem com essa demanda, mas eu já tive, então mais pelos meus filhos, né? Isso daí a gente vê bastante. Mas vai ter fundamental importância, né? Inclusive, a gente procura sempre que possível, né, sempre que a gente tem a oportunidade de iniciar a investigação de uma família com o paciente que teve um diagnóstico de câncer, né? A gente olha para uma família, quem aqui é mais provável, né, de ser portador de uma alteração. Então, isso a gente sempre procura iniciar. Vamos supor, né, o paciente teve câncer em idade jovem, já passou uns 10 anos, né, não testou na época, porque, né, por questões até, né, de época, e agora é encaminhada, né? Então, isso pode mudar todo o segmento, todo o protocolo dessa paciente, além, é claro, de questões familiares, né? Se eu faço um diagnóstico de uma síndrome de predisposição ao câncer, tá? Vamos botar aqui, tem predisposição ao câncer de mama e ovário, né, um BRCA, que são os mais frequentes. A paciente que teve câncer, né, no passado, é importante que ela saiba que ela ainda tem um risco muito aumentado para fazer um outro tumor de mama primário, que ela entenda, né, a gente está falando do BRCA1 e BRCA2, que pode também ter um risco para câncer de ovário, né, que pode ter risco para outras coisas. Aí a gente entra também em câncer de próstata, câncer de mama masculino, né, em menor grau, melanoma, quando a gente começa todo um segmento. E para essa paciente pode ser de grande valia a gente discutir o que ela vem fazendo agora em relação ao rastreio, né? Que métodos ela está usando? Estou fazendo uma mamografia uma vez por ano? Será que eu não preciso uma ressonância intercalada? Eu posso discutir, né, nesses casos que a gente tem comprovação de altíssimo risco, uma cirurgia redutora de risco, né, mamária. Eu já tenho idade para fazer uma indicação de salpingo-oforectomia, né, que é a cirurgia de retirada de ovário e trompas, para que esse risco, né, também de ovário seja bastante reduzido. Então, é um de benefício muito grande, né? E isso também para pacientes que estão em tratamento, né? Hoje em dia a gente já está numa era de, né, medicina, terapia-alvo, né? Que se a gente sabe que certas alterações genéticas, hereditárias, constitucionais vão influenciar no tipo de resposta, no tipo de droga, né, inibidores da PARP, por exemplo, que o paciente vai ter resposta para ovário, né, alguns casos de mama metastático, pâncreas. Então, a gente já está também nesse cenário, né? Então, além de ter benefício de segmento, ainda de redução de risco, de teste de todos os outros familiares, pode estar no cenário e precisar entender melhor o que é indicado para tratamento. Então,
fundamental, é muito amplo, né? Sem dúvida, eu acho que pontuou super bem e eu sempre digo, o teste genético ele não tem, nessa investigação do câncer hereditário, ele não vem para sentenciar, né? Que também é uma informação que muitas vezes vem deturpada, né? Mas eu não quero saber se eu vou ter um outro tumor, ou não quero saber se eu posso ter um risco maior para ter câncer. Então eu acho que a gente aqui tem condições de fazer um refinamento, individualizar, não é à toa que a gente fala nessa área da medicina personalizada ou a medicina de precisão, né, que a gente consegue exatamente ter uma precisão maior no que é necessário para essa paciente e com a ideia de uma prevenção mais eficaz. Então, ao contrário de sentenciar, é a gente poder dar mais qualidade de vida para essa paciente, definir do ponto de vista de resposta, como você bem colocou, com as terapias-alvo, será que é uma paciente elegível para determinada medicação? Então, um teste sem sombra de dúvidas que a despeito de você já ter tido, né, que é muito frequente isso, né, mas eu já tive o câncer, não precisa fazer, vou para os meus filhos. Não, muda muito para a paciente que já teve o diagnóstico, né? Então, para todos esses pontos aí que você colocou bem. E claro, o geneticista a gente sempre brinca que a gente nunca olha só o paciente, mas é a família como um todo, né? Então vai ter o desdobramento, Exato. sim, para esses familiares aí potenciais que venham herdado a mutação e também nesse sentido, né? Não de sentenciar, mas também da gente conseguir propor uma prevenção mais eficaz, né, para esses pacientes. Acho que isso A é gente sempre procura, né, Diogo, indicar testes, né, nos quais a gente tenha cartas na manga, a gente tenha protocolo definido, a gente tenha uma ação, né. Claro que pode ter certas situações que o objetivo é fechar um diagnóstico, mas às vezes até isso serve para o paciente parar de fazer, né, centenas de exames desnecessários, então até assim, né, quando é somente esse objetivo é super importante, né, para fechar o diagnóstico, para um aconselhamento genético, né, até para filhos, né, para outros descendentes da família. Mas nesse sentido é importante, assim, os testes eles têm um objetivo, né, não é como muitas pessoas chegam, eu não quero saber, é só para saber. Não, inclusive a gente procura não fazer, né, testes que não têm um uma função no desdobramento, né? momento, um desdobramento. Nesse caso, né, a gente pode citar crianças, né? Eu não vou ter, eu identifiquei numa mulher uma mutação em BRCA2, eu não vou indicar teste para o filho dela de 5 anos, né? Porque não vai ter nenhuma ação, isso só vai trazer ansiedade, isso vai muito pelo contrário, prejudicar, né? Já vai prejudicar, não tem motivo nenhum. E, bom, quando tiver 18 anos, vem no consultório, vamos fazer aconselhamento genético e decide, né, se quer fazer esse teste. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso, né? Mais um ponto ainda que eu lembrei quando, né, nesse comentário de paciente que já teve câncer no passado, a gente tem recebido muito agora em consulta, acredito que você também está vendo isso, pacientes que testaram, né, alguns anos atrás, pacientes com teste lá de 2014, né, 2015, que fizeram como você falou. Ah, fiz o sequenciamento do BRCA. Pô, BRCA1, BRCA2, não tem nem ali o nosso MLPA, que estão vindo, e agora a gente consegue, né, facilmente, com mais oportunidade, fazer um painel mais amplo e acaba detectando, né, alterações em outros genes, até genes de médio risco, que são super importantes para a gente fazer o manejo adequado, né? Então, assim, com certeza quem já tem diagnóstico de câncer há algum tempo deve fazer avaliação, né, preenchendo ali os nossos critérios, e mesmo quem já testou, né, é importante ver isso, é importante voltar, e assim como vai ser importante quem testou em 2020, daqui a pouco lá em 2025 a gente vai avaliar. Com certeza, né, a gente vai ter evoluído bastante, né? E eu acho que está sendo um momento muito, muito feliz para a gente, que a gente está conseguindo realmente ter uma interação maior, uma equipe multidisciplinar mais atuante, né? Então, outros colegas de outras especialidades estão realmente agora mais afeitos e mais, né, participando mais desse processo, desse entendimento, né, encaminhando os pacientes. E muito interessante também, oi, tá me ouvindo? Tive um problema aqui. Não, tranquilo. Eu estava comentando que cada vez mais a gente tem interagido com outros profissionais de outras especialidades médicas, né? Então a gente está recebendo, acho que tem algum problema de comunicação aqui.
Tudo bem? Oi, tô de volta? Agora, tá de volta. Eu estava comentando dois pontos que são bem interessantes nesse sentido. Um é que a gente tem recebido esses pacientes encaminhados por outros, por especialistas, né, com quem vem acompanhando, então eles estão participando mais, estão conhecendo melhor a oncogenética, que era às vezes uma Exato. área mais restrita, né? E a outra via interessante são outros pacientes. Então, os pacientes se empoderando desse conhecimento e conversando. Olha, mas você já fez, eu tenho um histórico na família. Então, por isso que eu acho que é tão importante esse papel também educativo nosso, não só com os profissionais de saúde, mas com os pacientes, que são cada vez mais ativos nesse processo, né? E às vezes um paciente que passou por esse aconselhamento genético, ele já reproduz essa informação para na frente e a gente vai conseguindo esse trabalho aí progressivamente conseguindo difundir esse conhecimento do câncer hereditário, né? E de todo esse impacto dessa avaliação. Sim. E aí tem uma pergunta da Aline com relação ao acesso a esses exames. Pelo SUS, convênio, vamos falar como é que é essa prática aí, acho que é um ponto importante Tá. também. Eu posso falar um pouquinho do convênio, que é a área que eu mais atuo. A gente tem, né, bem estabelecido, assim, né, com a ANS, certos critérios em que os testes são vamos colocar assim, de obrigatoriedade, tá? Então, esses testes, esses critérios, né, eles vão estar lá, a gente pega, né, no rol da ANS estão descritos certas situações, um deles, né, câncer de mama em idade jovem, e aí a gente começa câncer de mama, câncer de mama antes dos 60, triplo negativo, câncer de mama com histórico familiar. Então tem várias situações, né, hoje é bem abrangente, claro que a nossa intenção, né, que isso fique ainda mais abrangente e nos quais a gente pode fazer testes genéticos através do convênio, ter cobertura dos convênios para esses testes, né. A gente tem, claro, vai depender do convênio, tem alguma dificuldade, o painel às vezes não é o que a gente quer, não é ideal, né? Mas isso já é uma ferramenta que auxilia muito, né? Importantíssima, assim, no dia a dia. Para pacientes sem câncer, mas com uma mutação já identificada, né? Também para certos genes a gente tem esse critério também no convênio que nos permite fazer o teste, fazer o estudo dos demais familiares. Né? Então, a gente tem bastante ferramentas, assim, isso não só para câncer de mama, né, para câncer coloretal, e por aí a gente vai, né, tem alguma facilidade para realização por convênio. Infelizmente no SUS, e a gente acha que é um ponto sensível realmente, acho que hoje quase 70% da população brasileira depende do SUS, a gente ainda não consegue, né, realizar esse tipo de investigação genética, tá? Então, foi uma pergunta aí que foi feita nesse sentido. Existem alguns serviços de oncogenética que atendem pacientes do SUS que acabam eventualmente fazendo algum tipo de teste genético, mas mais no âmbito, no âmbito de pesquisa, né? Então, existem serviços universitários, serviços aí que tem programa de residência ou que tem atividade de pesquisa. Então, às vezes, você escuta um paciente do SUS que teve um teste genético, mas não é que foi coberto pelo SUS. Tá? Então, acho que é um ponto importante. A gente tem tentado, inclusive, enquanto SBGM, tentar ampliar esse acesso dos pacientes, né, do SUS aos exames genéticos. Estamos aí num processo de discussão nesse sentido. Esperamos que muito em breve isso seja incorporado, mas ainda não é disponibilizado, né? Claro. E em relação ao custo, né, isso vem diminuindo, assim, né, a gente vem notando uma diminuição sensível do custo, mas mesmo assim, né, quando a gente fala em contexto, assim, acesso universal, a gente não tem, né, então, claro que já facilita um pouco para alguns pacientes, às vezes famílias, né, a gente vê isso, às vezes famílias se juntam, faz para esse, depois uma mutação é mais tranquila, a mutação é identificada, né, mas é uma questão que ainda tem que, né, ser trabalhada, que a gente tem esperança que logo se resolva, né, em questão de SUS. Acho que a gente tem essa esperança aí de em breve conseguir ampliar esse acesso, até mesmo o próprio rol da ANS, né, que você mencionou. O conhecimento está evoluindo numa velocidade tão grande que muitas vezes esses rolos acabam ficando
desatualizado, né? Os critérios que são colocados ali, então o último rol da gente é 2018, de lá para cá muita coisa já mudou, né, com essas terapias-alvo, então acaba que fica obsoleto e a gente está também trabalhando nesse sentido de conseguir ampliar, né, esse acesso no âmbito da saúde suplementar também. Uma outra pergunta aqui, que acho que é interessante. Os exames genéticos que são feitos no tumor podem dizer se são hereditários? Uma pergunta, acho que você está falando aí de exames de... Quando a gente né, tudo que a gente estava falando aqui é o que a gente chama dos testes germinativos, né? Então, são testes que geralmente a gente vai fazer em sangue, a gente vai fazer em saliva, né? Então, a gente está procurando alguma alteração, como a gente diz, assim, né? Germinativa, constitucional, que foi herdada, né, do pai e da mãe. Quando a gente analisa tumor, né, testes genômicos, né, tumorais, a gente está olhando as características, alterações genéticas do tumor. Tá? Então, esses testes muitas vezes são indicados assim pelo oncologista num cenário de eu vou indicar químio, o que eu vou indicar, tem uma terapia-alvo, então nesse cenário assim de tratamento, tá? Alguns desses testes, né, isso é importante assim que sempre tem esse cuidado, eles podem, né, dar a entender que alguma alteração genética daquelas é, na verdade, germinativa, não é só tumoral, não é só somática, como a gente fala. A gente tem algumas pistas, né? A gente pode dizer assim, quando aparecem essas alterações. Pega, por exemplo, um exame, né? Um foundation, esses nomes comerciais assim dos exames, eles podem nos dizer, bom, tem uma alteração aqui que eu sei que faz sentido, né? Hereditariamente para aquele tumor. Tem uma alteração que é uma mutação fundadora, uma mutação comum na população. Tem uma alteração que tem, a gente chama-se a frequência alélica, ela aparece ali perto de 50%, então talvez isso seja uma característica já hereditária. Então ele pode dar uma pista, né, que talvez isso que tem no tumor esteja presente, né, germinativamente. E daí a gente tem que, nesse caso, prosseguir com uma confirmação. Não pode só, acho que é isso e pronto, tem que fazer a confirmação com esses testes dos quais a gente estava falando, que vai ser sangue e saliva, para confirmar mesmo essa alteração, né? E mais raramente, mais complexo, a gente vê às vezes ao contrário, né? Isso é até um desafio, assim, né? Um TP53 que apareceu ali, tá meio baixinho, né? A gente nem sempre, né, uma alteração que aparece também no teste germinativo, ela vai ser com certeza, às vezes pode indicar que é somático, mas isso é outra história, né? É outro capítulo, né? Mas isso é bem importante e achei agora, cada vez mais, por exemplo, a gente está falando muito do BRCA, e aí o BRCA1 e 2 são dois genes que são muito importantes quando a gente fala em câncer de mama hereditário, né? Quase 50% aí dos casos hereditários decorrem de alterações desses genes. E agora, cada vez mais, esse tipo de investigação tem sido aplicada nos tumores. Então, o estudo do BRCA1 e 2 nos tumores para exatamente o que a Dani comentou sobre as terapias-alvo. Então, também está atento a isso. Então, foi estudado o BRCA. Isso já, acho que você deve ter recebido já também. E, na verdade, foi feita uma análise no tumor e não um teste germinativo. Então, o teste germinativo, esse teste que a gente fala para a investigação do câncer hereditário, já respondendo à pergunta da Val, ele é feito fundamentalmente através de uma coleta de saliva ou de sangue. Não existe uma diferença, a pergunta dela é se o teste da saliva é confiável. Então, não, acho que fala um pouquinho sobre isso, Dani. Assim, onde a gente está, né, analisando tecido, né, que a gente precisa extrair DNA. Em relação à técnica, assim, de ser melhor sangue, de ser melhor saliva, isso vai depender, assim, é o kit do laboratório, é a escolha de logística, assim, não existe, assim, ser mais ou menos confiável para esses casos. Em alguns casos, a gente vai, o paciente fez, coisas raras, assim, né, o paciente fez um transplante alogênico de medula, a gente não pode aí coletar o sangue, a gente tem que coletar outro tecido. Então, são questões, assim, técnicas. Mas se está validado para extrair DNA de saliva, está validado para desde que a amostra, né, tenha qualidade, isso não tem... é confiável ou não confiável, assim, pode ser feito da mesma
da mesma forma, um ou outro. Acho que tentando resumir, acho que do ponto de vista de confiabilidade é ok, desde que haja, como a Dani disse, essa validação, né? A gente sabe que Sim. na prática a grande maioria dos laboratórios acaba fazendo a coleta de sangue até por uma questão de custo, né? O custo dos insumos para a coleta, mas não necessariamente por um ser melhor do que outro. Acho que de forma geral é isso, né? Questão da logística, né, e validação, basicamente. Isso. Comentam aqui da capacitação do profissional. Então, realmente é uma área que está crescendo cada vez mais, até por essas indicações, né? Acho que é um processo crescente. A gente também tem expandido aí o número de profissionais que trabalham nessa área. Ainda é uma limitação. Acho que as indicações para investigação estão crescendo cada vez mais e a gente tem ainda uma certa dificuldade de acompanhar em termos de profissionais capacitados, né? Mas estamos trabalhando nisso e tem muita gente aí se capacitando, né, Dani? Especialmente fora dos centros, assim, né, Diogo, quando a gente começa a pensar em interior do Brasil, assim, isso já dificulta bastante, né, o nosso número é bem aquém, né, do necessário e com certeza as indicações estão crescendo e a velocidade, né, com que o paciente precisa chegar, fazer consulta, né, isso também está crescendo muito em função das questões de tratamento até, né, então tem essa necessidade de ser um pouquinho mais célere. Mas a questão da capacitação, né, é um ponto muito importante, assim, né, são habilidades, né, vários tipos de habilidades, assim, desde, como a gente já comentou, né, que vai desde comunicação, né, com o paciente, que vai desde ter um pouco de entendimento de técnica laboratorial, né, além, claro, das questões clínicas, né, então não é uma coisa assim, né, que a gente pode dar um curso, né, atualização, final de semana, né, e se considerar que está capacitado. Mas existe uma demanda muito grande, né, até para profissionais, não médicos, enfermeiros, né, que para ter essa capacitação, mas é uma capacitação longa, né, é um mestrado, né, então isso não é assim fácil, né, de realizar. É um procedimento. A Patrícia Prola, até que está aqui nos assistindo, ela comenta isso, né? Realmente é um procedimento de alta complexidade que demanda múltiplas habilidades. Então, não é um processo simples e demanda não só um conhecimento teórico, mas prático também, né? Então, uma formação realmente complexa. A Marla entrou aqui e pergunta se existe algum outro teste além do BRCA para o estudo do câncer hereditário. Sim, é a Não viu o questão começo, dos né, talvez. painéis, né? A questão dos painéis que a gente estava comentando. Isso hoje em dia já se expandiu bastante, né? O conhecimento dos outros genes, né? A gente tem aqui, né, na nossa região, aqui eu, né, tô falando de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, alterações frequentes, né? Por exemplo, no gene TP53. Então, além do BRCA, tem outros genes que a gente chama assim de penetrância média, intermediária, né? Que a gente começa a falar em SHEC2, em ATM. Então, assim, é um conjunto. É difícil a gente olhar para a história, olhar para a clínica e bater, isso aqui é BRCA, né? Então, a gente tem essa indicação, a não ser que a gente já tenha, né, um conhecimento da alteração da família, de, né, pesquisar com painel amplo. Então, tem outras coisas a serem testadas, né? E é o que a gente comentou, se o paciente testou lá atrás, né, uns anos atrás só a BRCA, volta, vamos reavaliar, pode ser que, né, a gente tenha algum achado, né, que na época não foi possível ser testado. Isso. Dani, nós estamos próximos aí de encerrar, temos aí mais uns 10 minutinhos, e aí eu queria que talvez, acho, para a gente fazer um resumo geral. Eu acho que dentro desse conceito aí do câncer hereditário, quais são as principais indicações para a gente investigar? Fala um resumo aí geral. Bom, recapitulando, né, Isso. falando em câncer de mama, né, então, assim,
mulheres com câncer em idade jovem, né, um histórico familiar que chame atenção tanto para casos de câncer de mama, os dois lados, né, sempre lembrar lado materno, lado paterno, câncer de mama na família, câncer de ovário, câncer de próstata, né, avançado, em idade jovem, pâncreas, às vezes isso tudo pode fazer parte de uma mesma predisposição que vai poder aumentar risco para câncer de mama, né? Então, sempre estar atento ao histórico familiar, né? Critérios, converse, né, com o seu médico assistente, converse com o seu oncologista sobre essa questão, conheça a história familiar, né? Quem já, como a gente comentou, quem já teve câncer no passado, vale muito a pena, deve ser avaliado. Quem testou há muito tempo atrás deve ser reavaliado. Pacientes com teste negativo, voltem, revisem, né? Então, essa é a questão. E lembrando, né, a identificação disso confere a essas mulheres um risco muito mais elevado. Então, o segmento, o acompanhamento tem que ser diferenciado. E esse é o principal motivo da gente, né, falar nisso e fazer esse diagnóstico. Acho que isso é bem importante e enfatizar assim que às vezes surgem dúvidas, né? Será que esse paciente deve ser avaliado ou não? Né? Aí falando aqui para os profissionais de saúde que eventualmente estejam vindo. Então não há problema algum, se tem dúvida, encaminha, a gente faz essa avaliação, né? Vocês enquanto pacientes, não sei, eu tenho um histórico na família, mas não sei se preenche critérios ou não, claro, então não é papel de vocês. Então tem dúvida, tem um histórico na família, não há problema algum de fazer essa avaliação, muito pelo contrário, né? A gente, como você bem disse no início, então durante esse processo de aconselhamento pré-teste, exatamente a gente avalia todo esse histórico com minúcias e verifica se existe indicação ou não, né? Às vezes a gente... Né? E sobre essa questão, levar o máximo de informações possível nessa consulta. Então, preferencialmente, como a Daniela comentou, né, levar comprovantes, levar algum relatório médico, um anátomo patológico, um resultado de uma biópsia. Quanto mais informação a gente tem sobre esse histórico da família, nos ajuda bastante nessa definição. Né? Existem mais de 50 síndromes genéticas relacionadas à predisposição ao câncer. Então, a gente precisa ter esse refinamento aí, isso ajuda muito a gente a definir qual é o melhor teste, como é que a gente deve conduzir esses casos, né? Acho que aproveitar esse momento para dar essa orientação, né? Perfeito. Acho que é isso. Acho que temos mais alguma pergunta? Acho que tem alguma pergunta aqui sobre o uso das calculadoras preditivas. Se vocês quiserem, podem entrar em contato depois de mensagens, que são questões mais técnicas, podem encaminhar e a gente responde. Acho que é isso. Queria agradecer muito você por ter aceitado o nosso convite. Acho que é um tema de grande relevância aí. Na próxima semana, vocês estão já convidados para participar da nossa próxima live, na quinta-feira, às 19 horas, que vai ter versar sobre uma conversa sobre nanismo. Então, conversando sobre nanismo vai ser o tema da próxima live, com o convidado, o Dr. Wagner Baratella, médico geneticista. Acho que é isso. Uma boa noite a todos. Obrigado. Dani, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.